Guerra do Contestado. Trabalho de História. Nosso trabalho é sobre contestados, no nono D3. Nós entrevistamos 3 pessoas que estarão nesse vídeo. É 4, na verdade. E eu queria pedir pro Cauã ficar quieto. Porque senão nada mesmo, tá? Tchau. Falava José Maria que uma tropa divina vinha ajudar o seu povo, pregava isso. A pergunta é se você sabe ou você tem alguma relação com a Guerra do Contestado. Eu sei uma quantidade, eu não diria considerável, mas eu sei o porquê do que aconteceu a Guerra do Contestado, sei onde aconteceu. Na verdade, é meio que uma obrigação de todo caçadorense saber, porque tecnicamente Caçador é o berço da Guerra do Contestado, né? É uma cidade que tem a história completamente ligada a esse conflito, que hoje em dia alguns historiadores chamam de genocídio, mas eu discordo. Mesmo não sendo historiador, não foi um genocídio de maneira alguma. E o povo caçadorense, todo mundo teve, se a família teve aqui antes de 1914, tem alguma ligação com a guerra. E a minha ligação pessoal com ela, porque eu tive uma trisavó que participou. O nome dela era Júlia Camargo. Tá? E depois eu vou falar mais alguns detalhes sobre ela. Ela participou de maneira bem sofrida, eu diria, dolorosa nesse conflito. Então, boa tarde, nono ano. Então, muito obrigado por vocês me convidarem para fazer esse trabalho. Então, segundo a pergunta com a colega, eu assim aparentemente eu não tenho, mas segundo o meu tataravô ele tenha, mas seria de terceiros assim. Porque meu tataravô então ele acabou fugindo da Polônia em 1909, mais ou menos nessa década, por causa de uma simples guerra que aconteceu na Polônia. E chegando aqui no Brasil ele se instalou em Matos Costa e acabou pegando a Guerra do Contestado em 1910. Eles tiveram que correr pro mato para eles poderem sobreviver. A água eles tomavam quando chovia, e carne, sim, comida eles comiam só quando morria algum animal, porque eles não podiam matar, porque não podia dar tiro. Na noite tinha que um ficar sempre de vigia para observar se tinha onça, algum animal que ia atacar eles, né? E após isso eles puderam retornar às suas casas. Não, relação não. Sou só um conhecedor do assunto, mas não tenho relação com a Guerra do Contestado devido meus ancestrais serem alemães e italianos. No que seu pai trabalhou? Nas estradas de ferro. Puxa, O tempo que eles cavavam com a pá, picareta, para fazer as estradas, puxavam os dormentos com carroças de cavalo. Para eles conseguirem trabalhar nas estradas de ferro. Era tudo manual, não tinha máquina, não tinha nada naquela época. Você pode nos contar um pouco mais sobre a história da sua antepassada? Posso sim. O que eu vou contar é um tanto polêmico, porque a imagem que se tem do conflito do Contestado é que tínhamos uma república malvada, né, matando caboclos inocentes, o que não é tanto verdade. A minha trisavó, ela era casada, tinha 2 filhas na época, né, isso há mais de 100 anos atrás. E existiam basicamente 2 frontes, né, dois interesses disputando esse conflito, né? A gente tinha a República Brasileira, que era a República Velha ainda no começo, né? Era muito recente a República, ela não tinha nem 20, 30 anos, que eu me lembre, mais ou menos isso, uns 40 anos talvez, muito jovem ainda, né? E a gente nem tinha mudado ainda para a República do Getúlio Vargas, período ditatorial, né? E então essa minha avó, essa trisavó minha, ela se viu no meio desse conflito entre a República e os que eles chamavam de jagunços, né? Os jagunços eram essa fronte militar messiânica ali do José Maria e do João Maria, que
Alguns livros de história vão tratar como bonzinhos, lutadores da liberdade, né? Tanto porque eu tenho certeza que tem um discurso ideológico aí por trás, porque quem luta contra o governo, contra a república, contra a oligarquia, contra os burgueses malvados lá, é bonzinho, automaticamente, o que não é verdade. Então essa minha trisavó, ela relatou para minha bisavó e para minha avó, enquanto ela estava viva, que aconteceu o seguinte: os jagunços, eles eram saqueadores, eles eram bárbaros, né? Então os jagunços, os bonzinhos, né? Entre aspas, né? Então eles iam de fazenda em fazenda, saqueando, estuprando, matando, torturando. E eles iam quase como, eu diria assim, até gafanhotos, sabe? Destruindo tudo que tinha pela frente. Porque eles não tinham suporte militar. O exército era organizado, por mais antigo que fosse, ela tinha linha de suprimento, mas eles não tinham organização nenhuma. Então eles iam consumindo o que tinham. Então essa minha trisavó conta que a partir do momento, com o passar do conflito, não tinha mais nada. As fazendas estavam completamente devastadas. As famílias de fazenda que não escaparam eram torturadas, mortas ou espancadas. E se tivesse mulher e menina, elas teriam muita sorte de não ser violentadas. Então essa minha trisavó escaparam, começaram a fugir, né? Essa região aqui, perto de Lebon Regis ali. Essa região ali entre Matos Costa e Pinheiro Preto, que é onde acontece o conflito, né? O que, a partir de um tempo, a fome começou a pegar muito forte. E numa dessas fugas que aconteceram, essa minha trisavó perdeu uma filha, né? E essa filha morreu de inanição, de fome, né? Então ela perdeu uma filha assim, desse jeito. E ela tinha outra viva. A outra morreu de exaustão. Estavam fugindo, vadias, sem comer direito, e ela uma hora sentou num tronco de árvore lá e não conseguiu se mexer. Minha trisavó até tentou voltar a salvar ela, mas quando você tem um exército de jagunço atrás de você, tentando te matar, porque você pode ser da república, ela fugiu. E, bom, ela ainda tinha um marido vivo. Aí eles foram para uma... Aqui tem uns sistemas de caverna aqui na região que muita gente desconhece, mas uma dessas cavernas aí, eles cobriam com mato para não serem vistos. E o povo estava com muita fome. A minha trisavó conta que chega ao ponto de eles cortarem pedaço do cinto e do sapato de couro para mastigar, para ter alguma coisa para comer. Então ela relata, essa minha trisavó contou que o marido dela na época saiu e ela ficou olhando por entre esses galhos na entrada da caverna para ver o que ele ia buscar. E ele caminhou um pouco e ela só ouviu o disparo da arma, ele sendo acertado e morto. Depois de um tempo, ela estava completamente sozinha, sem rumo, sem vida. Veio o meu trisavô, então esse alemão, achou ela. Minha avó relata, acho que ela era indígena, não sei se ela era indígena, ela era cabocla, o sobrenome, né, bem brasileiro, né? E aí ele tomou ela como esposa, né? Deve ter ficado com uma pena, uma coisa do tipo, ou gostou, não sei dizer essa parte da história. E daí teve origem a minha bisavó, daí, a Isolina, né? Isolina, que daí Camargo, daí Rosa depois, por causa do meu outro bisavô. Então foi isso, eu tenho uma ligação, tive uma parenta que perdeu a família toda nesse conflito maldito aí, né? Que foi essa Guerra do Contestado. Bom, na época do acontecido, esse seu antepassado participou de que forma? Na verdade, ele foi chamado na Polônia, mas ele não participou. Então ele acabou correndo, eles foram pro mato. Eles tiveram que se refugiar no mato. Não, meus antepassados não participaram assim diretamente na Guerra do Contestado, né? Assim, teve alguns antepassados que ajudaram na construção da estrada de ferro, isso sim. Mas assim, eles não tinham terra, né? Então assim, diretamente não foram envolvidos na Guerra do Contestado, mas estiveram envolvidos na construção da estrada de ferro, que foi o que gerou a guerra, né? O que você sabe sobre esse período? A única coisa assim que eu tenho em mente no momento é que entre 1910 ocorreu uma revolta entre os caboclos e os fazendeiros.
Eu entrei porque foram disputas de terra, né? Então eles não deixavam tá acontecendo essas coisas e aconteceu essa disputa. Então, o que eu sei é que grandes latifundiários usaram, né, essa, digamos assim, essa guerra para os interesses próprios, né? Como eles tinham algumas terras, como essas terras beirando a estrada de ferro eram de poceiros, não tinham documentos legais da terra, então esses grandes latifundiários se uniram com o governo para poder ter a maioria dessas terras, né? Ou seja, para crescer o rendimento deles. E o que eu sei também é que o governo, assim, trouxe essa empresa estrangeira, que foi uma empresa estrangeira que fez essa estrada de ferro, né? Que durante anos foi bom, né? Para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, mas que trouxe, assim, muitas mortes, porque e trouxe também, assim, eu acho que foi um massacre, digamos assim, com o pessoal que tinha terras, pequenas propriedades, né? Eram poceiros, eles viviam daquilo ali, então foi um massacre, digamos assim. É isso que eu sei, que a guerra começou em 1912, depois em 1916. Quem se destacou muito na guerra foi um homem chamado João Maria, o monge João Maria. Ele se dizia reencarnado, ressuscitado do Beato João Maria, tá? Que é um santo. E assim, ele acreditava no messianismo, que é uma crença judaica, que a pessoa morre, renasce em outro corpo, em outra encarnação. Então assim, ele conseguiu juntar um número muito grande de fiéis, derrotando o governo várias vezes, até que o governo, em 1916, acabou com todo mundo, com os poceiros, com todo mundo que estava ligado ao José Maria. Tá. Bom, olhando para os trilhos que nunca mais foram usados para recursos nenhum, o senhor acha que tudo o que aconteceu na época foi um desperdício? Sim, ao meu ver, sim. Por causa que na época, se vocês forem pegar algum tempo assim na história da ferrovia, então foi um rapaz milionário que trouxe o trem para o Brasil, então ele gastou muito dinheiro, foi muito investimento. Como foi a primeiro veículo que teve, foi a máquina a vapor, né? Que ela andava em 43 nós, no máximo, que era um pouquinho a mais do que o cavalo. Foi muito investimento. Na época não tinha tecnologia e foi muito tempo de trabalho. Então, assim, no meu ver, hoje, vendo a ferrovia abandonada, ela é um desperdício tanto de dinheiro e de trabalho também. Não, acredito que não. Acredito que os interesses eram interesses assim bons, né? Que seriam interesses reais, tanto para a movimentação da economia dos estados, né? Só que acarretou, eu acho assim, que o governo não pensou direito, não preparou direito essa construção dessa estrada de ferro, né? Eles tinham que ter projetado melhor o que eles iriam fazer com esse povo estava nessas terras, né, deslocado para outros lugares. Então, assim, eu acho que foi mal projetada o dinamismo de como foi feita essa estrada de ferro, mas eu creio que não foi um desperdício. Eu creio que as intenções eram boas, né, como eu disse, para a movimentação da economia. Acho que ajudou muito a movimentar os estados aqui, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Acho que foi assim um avanço muito grande que essa estrada de ferro trouxe. Infelizmente aconteceram essas batalhas onde muita gente morreu, socioeconômico do governo, entendeu? Bom, partindo para uma questão política, supondo que o senhor tivesse um cargo na política do Brasil e assim tendo recursos necessários, pensaria em reativar a circulação do trem? Sim, mas daí entra um porém. Porque isso quem trabalha são as empresas. A empresa AL, que é uma que cuida aqui na nossa região, né? Então não adianta reativar uma estrada abandonada se aqui para nossa região não tem o giro, ele não tem assim uma demanda, né? Então o trem ele não ia alcançar um público bom, porque simplesmente eles não iam conseguir um cliente.
então seria também outro desperdício. Sim, creio que sim. De que forma? Eu acho assim, antes teria que ser uma reforma muito grande, né? Uma reforma grande, com construção de armazéns próximos, que eu acho assim, que movimentaria muito mais a economia. O nosso frete hoje é um frete muito caro, mas assim, o frete de hoje é caro devido à política atual e anterior, né? Devido aos anos de políticas aí republicanas que a gente vem tendo. Mas assim, eu acho que seria viável sim reativar a estrada de ferro, não só aqui, mas em outros estados também. Você acha que teria um impacto positivo? Eu creio que sim, tenho certeza que sim, teria um impacto positivo. Bom, você acredita em um monge ou, sei lá, uma força mística que era do período? Pois é, que eu sei, existe o João Maria e o José Maria. Não consigo lembrar direito qual foi o primeiro. Era uma seita apocalíptica, né? Que pregava o fim do mundo. Isso já 100 anos atrás, para você ver como interessante é. Eu não sei se teve uma influência protestante no negócio, porque os protestantes começaram a vir para o Brasil. Eu sei que era católica a seita, era uma seita católica apocalíptica, messiânica, né? Messiânica por causa de um Messias, né? Desse João ou José Maria, me perdoe, não lembro qual que é. E eu sei que esse desapareceu. Esse primeiro fez o seu grupo, fez a sua população lá e foi completamente obliterado, desapareceu. Aí veio esse segundo cara também, que eu sei que algumas pessoas aqui da cidade têm parentes que conheceram esse homem pessoalmente. E esse cara era um cafajeste, esse cara era um filho da mãe, né? Porque esse segundo, eu não sei qual desses Maria, esse cara, ele vinha com umas ideias muito loucas, e o povo né? O povo é completamente influenciável, mas o povo era muito mais influenciável, né? Imaginemos uma população que o rádio era um luxo absoluto, né? E jornal, outras coisas eram coisa de cidade grande. Caçador era uma vila, não tinha absolutamente nada aqui. Esse cara, ele usava da imaginação popular e da superstição popular, religiosidade da época para obter bonanças, cara, obter dinheiro, meninas também, né? Sempre é assim, né, cara? O cara obtém o poder e daí já obtém as mulheres, né? Sempre assim, menininha jovem. Eu sei de umas histórias que ele pegava as menininhas virgens na época, assim, porque ele era um santo, ele tinha que ter as meninas santas, entre aspas, né? Virgens também. Entendeu? E tá entendendo a ligação do negócio? Então, ele pegava e ele, tipo, meio que exigia, assim, era uma coisa sinistra, sabe? Tipo, o povo ia aglomerando ali, os caboclos, né, principalmente, né, porque quem não foi muito os descendentes de italiano e alemães, eles viviam em comunidades muito fechadas, né, inclusive fechadas com arma, né, então os caboclos não iam lá mexer com eles porque eles eram muito protegidos, né, eles tinham armas de fogo para se proteger, então os caboclos em si, não, eles eram mais lenientes, mais passivos, então eles iam se aglomerando nesses grupos, aí o cara ia pegando as menininhas e tudo mais. Esse cara também desapareceu, morreu também, foi pro saco. Claro que eu não acredito na parte religiosa, né? Mesmo sendo muito religioso, óbvio que esse cara é um falso profeta, é um mentiroso, um cara que se aproveitou, que inclusive até tem muito hoje em dia, né? Só que não com a mesma proporção, porque o povo hoje é um pouquinho mais informado, muito mais mal informado, mas um pouquinho mais bem informado nessa questão. E é claro que você tem hoje em dia uma mística muito foi pintado esse movimento dos jagunços. Claro que repito que tem historiador que vai me matar. Eu não sei nem se o professor de história, se eu visse isso, não ia me pregar numa cruz, né? De eu estar falando essas coisas. A senhora podia falar um pouco sobre a sua fé pelo monge? Sim, que daí eles passavam para onde o monge tinha as águas, que ele abençoava. E as pessoas, pela fé, eles iam buscar água lá e seriam curados. E daí as histórias que ele contava, né? Que ia haver muito pasto e pouco rasto, que seria... Então, quando viesse as granjas, ia acabar as criação. Daí ia haver pouco rasto e bastante pasto. Naquela época ninguém falava em acidente, porque era estrada de chão, ia haver um tapete preto sobre as estradas, onde ia haver muita morte.
que é agora o asfalto, que naquela época nós não conhecíamos isso, não tinha. Né? E ia existir os campanhotos de aço que iam acabar com o mato. Seria os motosserras, que acabam com os matos. Certo. Qual dos monges a senhora tem a fé? Por qual? O nome deles? São João Maria. Aquela água que ele abençoava, ela existe até hoje, ela nunca seca. Todas as que eu conheço, elas nunca secam. Não conheço uma porção, mas ela nunca seca. E é onde as pessoas iam lá buscar a água que era abençoada para dar para quem estava doente. Ou pôr em outras cabeceiras de água para não secar. Mas desde quando, assim, surgiu essa fé pelos monges? Deus, e quando eles passavam pelas casas fazendo cura, fazendo as curas, ensinando as pessoas a conhecer mais a Deus, para terem mais fé. Mas e na senhora, assim, você ouviu dizer, aí começou a crer neles? Sim, sempre eu ouvi falar. Né, que quem eu rezava para Santa Maria pegava aquela água, não acontecia, de vir uma doença feia, vir um temporal feio, assim, forte. E aí eu fui agarrando a fé, e eu tenho a fé nele. Isso. Acho que é isso. Muito obrigada. Tipo, outra coisa, que ele disse que quase não morria gente de acidente aquela vez. Quando colocassem um tapete preto nas estradas, ia ver muita morte, né? Então, é o asfalto. Quantos acidentes dá no asfalto agora? E naquela época não tinha. Era estrada de chão mesmo, né? Então, tudo que ele falava é o que tá se cumprindo de verdade agora. Coisa que eu não via. Agora eu tô vendo. Né? Tem muita coisa assim, só que a gente não conversa, mas nisso a gente vai esquecendo. Bom, você citou antes dos monges. E você acredita em alguma coisa que eles falaram, ou neles, talvez? Não acredito que uma pessoa morra e encarne em outra. Tá? Eu acredito assim, acredito em Deus. Não sou espírita, não acredito no espiritismo. Acredito que a gente está num plano aqui terreno e vai para um plano espiritual, mas assim, que ninguém volta de lá para falar como foi ou para continuar alguma coisa aqui na Terra. Eu acho que a gente vem, nasce, cresce, morre, faz o que faz e vai embora. Bom, na época havia muitas questões espirituais, digamos. Você acredita em alguma coisa dos monges, por exemplo? Não acredito, não creio. Ok. Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Ih, tem a unha! Resolvida? Ah, não. Nós fizemos um trabalho do contestado. Nós entrevistamos. Tá, vai. Pera. Entrevistamos. Ai, mas não vou... Vai cagar? Vai, agora é sério. Eu tô gravando, tá? E ele faz tipo... Tá bom. Olha, tem a carreirinha aqui, ó. Tá certo. Contestado. Boa. Não, você fala assim, coloque de quieto durante a apresentação. E não reclame. Cauã, fique quieto durante a Dá! Vai de novo. Depois é trabalho, bem... Vai. Meu nome... Você tá gravando? Vai, volta ali. Mais nada. O cabelo tá meio desgraçado. Tá, vamos conversar. Tá. Espera, vai. Você vai gravar só áudio aí? É, isso. Mas que nossa. Vai, Ju, começa tu, filha. Pera. Vem aqui. Vem aqui.
sensual. O movimento é sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Já tá chegando o Braga Boss com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba.